Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus, sou engenheiro eletricista e palestrante de hoje. Eu trabalho na Reimaster há 2 anos e atuo como consultor técnico industrial Schneider. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos aqui conosco e o tempo que vocês reservaram para isso. A gente sabe que a cada dia que passa o tempo vem se tornando algo mais precioso, mas aqui a nossa ideia, com a Reimaster, em conjunto com os nossos parceiros fabricantes, é se a gente aproveitar isso bem. E um exemplo disso que a gente está fazendo hoje, compartilhar esse conhecimento com vocês, é a gente estar utilizando esse tempo de uma maneira mais saudável. Bom, o tema principal de hoje, como a gente prometeu, está na tela: Sistema de Proteção Avançado para Arco Elétrico na Indústria. Eu acho muito interessante a gente abordar esse tipo de assunto, pois quando a gente fala desse tipo de proteção, ela não se trata só de equipamentos e planta industrial, e sim o mais importante, que é a preservação da vida humana. Então, gente, qual será a nossa agenda de hoje para esse webinar, o nosso cronograma? Primeiro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o arco elétrico, o que, como acontece, o porquê, e o quanto ele é perigoso em todas as suas formas para equipamentos e pessoas. Segundo, passar para vocês um pouco do que é o relé de proteção em si, vamos conhecer sobre esse equipamento e o que a nossa parceira fabricante Schneider Electric ela traz em sua tecnologia empregada para essa situação. Terceiro, nós vamos entender como funciona esse sistema específico para proteção para arco elétrico e a sua efetividade. Quarto, sensores. Eu vou apresentar e ilustrar para você, pessoal, um dos principais equipamentos que atua com esse sistema. É um ponto-chave que são os sensores de luz. 5, vamos tentar empregar as características desse sistema e tentar ver um pouquinho, imaginar ele na prática, as suas principais vantagens. Em sexto lugar, e por último, e não menos importante, a gente abre um tempo no final para responder as perguntas que vocês vão encaminhar para a gente. Então, o telefone está no canto da tela, anotem, e no final a gente abre esse tempinho para fazer as respostas de perguntas. Então, vamos começar. O que é o arco elétrico? Como está na tela, gente, o arco elétrico, em alguns casos chamados como um arco voltaico, ele é um fenômeno que ocorre em manobra ou falha de acionamento elétrico, e ele causa ruptura dessa barreira dielétrica e gera uma descarga. Isso, quando a gente combina pressão do ar e o efeito de algum gás nesse ambiente, a gente rompe o isolamento do ar e transfere elétrons através de um fluxo de corrente entre esses condutores. Pessoal, nesse fenômeno, existem 2 fatores primordiais para que ele aconteça, que é o tipo de gás e a pressão no local. Com isso, a gente pode perceber logo de cara que cada arco elétrico possui temperatura e brilho diferente. Os arcoelétricos ou arcovoltaicos, eles podem ser considerados uma das maiores e mais intensas fontes de calor do planeta hoje. A sua temperatura pode bater 20.000 graus Celsius. Então, devido a essa elevada temperatura, o efeito deste evento pode ser catastrófico tanto para um operador quanto para um sistema. Aí vocês perguntam, Matheus, e quando ocorre esse evento? Pessoal, o arco elétrico, ele ocorre quando o meio isolante entre fase e fase ou entre fase e terra é comprometido. E isso se deve a alguns fatos, tais como uma impregnação de pureza, ou uma falha de ressecamento, rachadura, falta de manutenção de um equipamento ou até, em alguns casos, falhas humanas. A gente tem que entender que esse curto ele é altamente prejudicial para um equipamento que está próximo, já que ele libera quantidade de energia muito grande. E isso pode causar uma vaporização instantânea dos metais que compõem o teu sistema elétrico. Um outro problema abordado do curto com arco elétrico é devido que a sua alta resistência, a corrente de curto-circuito ela tem que ser bem menor que uma corrente de curto franco. Então, isso dificulta a atuação de alguns equipamentos de proteção que não são específicos para esse evento. Aqui que está na tela de vocês, gente, a gente pode ver nessa imagem um operador utilizando o EPI para ali fazer uma manobra ou talvez uma manutenção. Ao lado dela,
eu tenho uma captura do momento de um ensaio de arco elétrico em cubículo de média tensão. Hoje, no Brasil, por exemplo, a NR6, que é a norma que regulamenta, a norma do Ministério do Trabalho, que estabelece exigências legais para equipamentos de proteção para a proteção do trabalhador, ela não está explícita a necessidade de proteção contra arco elétrico, mas ela diz ali, numa parte dela, que o EPI tem que proteger o trabalhador contra agentes térmicos, ok? Mas, gente, mesmo nessa imagem que a gente consegue ver, com todos esses equipamentos que o operador tem, pode não ser suficiente para a energia térmica causada por esse evento. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês, como estava na foto no slide anterior, o ensaio de arco feito naquele cubículo de média tensão realizado pela CPEL. Este é um ensaio em uma corrente de curto de 16.000 amperes. Gente, esse evento ele está ocorrendo mais ou menos na casa de 1,38 segundos, 1 segundo. O que a gente pode analisar? Tivemos a proteção da vida humana nesse caso? Sim, porque é um cubículo fechado e ocorreu o arco internamente. Pessoas que estariam próximas ali, com a porta do cubículo fechada, não sofreria grandes danos. Mas aí fica uma pergunta para a gente estudar posteriormente no nosso webinar. E o equipamento desse painel, como fica em um evento dessa escala? Agora, para a gente entender um pouquinho as fases do arco elétrico. Vamos aprofundar a energia incidente desse evento. O arco elétrico ele tem 4 fases. Compressão, ela vai ocorrer de 5 a 15 milissegundos. Expansão, de 15 a 40 milissegundos. Expulsão, 40 a 60 milissegundos. E, por último, até que ocorra a extinção do evento total, é a térmica. A sua temperatura, podendo chegar a 20 mil graus Celsius, mesmo que a sua ocorrência seja de curta duração, como, por exemplo, a gente viu no vídeo anterior, 1 segundo, nessa temperatura, a lesão ao operador pode ser causada por uma inalação de gás, por luz ofuscante, estilhaço, deslocamento de ar. Isso a gente falando do estágio inicial do arco elétrico. Mas o mais prejudicial é a fase térmica, que é o estágio de radiação. O que a gente consegue ver no gráfico? No gráfico está disposto que a energia proporcional do arco elétrico é em relação ao tempo. A gente pode analisar ali, 100 milissegundos é possível ter queima nos cabos do seu painel. Aproximadamente 160 milissegundos vai queimar o cobre. 200 milissegundos queima chapas de aço. Então, considerando que a duração do arco é na casa de milissegundos e a sua energia proporcional ao tempo, a principal proteção que a gente consegue fazer hoje é atuar na sua amplitude em menor tempo possível. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês um curto-circuito e um cubículo de disjuntor sem proteção, para a gente dar uma olhadinha. Pessoal, vamos já fazer um comentário. Hoje, estudos revelam para nós que 25% dos casos com arco elétrico ocorrem sem a presença de um operador. E 10% deste evento ocorre com o operador em frente a um cubículo em porta fechada, assim como a gente viu no teste anteriormente. E 65% dos casos ocorrem como este, com o operador executando uma atividade no cubículo. Pode ser uma manobra ou uma manutenção.
Pessoal, no ano de 2014, foi realizado um estudo no Ceará que era para identificar o perfil epidemiológico das vítimas do choque elétrico em um centro de tratamento. Nesse período, 22% dos traumas foram causados por arco. E desses 22%, 87% desse número apresentou queimaduras profundas de terceiro grau. É evidente que os efeitos causados pelo arco elétrico do ser humano no sistema elétrico, a sua preocupação com isso é mundial. Também nos Estados Unidos, onde foi realizado alguns outros estudos, mostrou que, em média, 5 a 10 pessoas são enviadas para unidades especiais de queima devido à queimadura por arco. E deste número ainda tem 1 ou 2 mortes por dia nesse evento. A tabela que está aparecendo para vocês nos mostra tipos de proteção contra um arco elétrico e as consequências para um operador e para equipamentos. O primeiro item, equipamento de proteção individual, EPI, traz uma certa proteção para o operador, mas é destruição total para o equipamento. Cubículo resistente a arco, melhoria na proteção durante uma operação normal, porém traz uma destruição total para os equipamentos. Operação remota, assegura uma proteção adequada para os operadores, mas mesmo assim vai destruir os equipamentos do painel. Relé de detecção de arco voltaico. Este equipamento traz proteção avançada para o seu operador e para os seus equipamentos. Então, o que a gente consegue analisar de acordo com esses dados? Fica clara a necessidade de utilizar a tecnologia para evitar danos, principalmente em equipamentos, visto que outros métodos mais seguros, ele segura a manobra para o seu operador. Quando a gente analisa e vê os danos financeiros causados por um arco elétrico e um painel, um sistema, isso ele é determinante na tomada de decisão para a gente utilizar um equipamento robusto de proteção. Aí nós vamos lá. Matheus, o que é o relé de proteção? Por que eu tenho que usar ele? Primeiro, o relé de proteção, basicamente, ele é um dispositivo conectado ao teu sistema, cuja sua principal função é analisar o sinal de grandeza elétrica do equipamento que ele tem que proteger. Consequentemente, esse relé precisa ter uma detecção rápida, precisa, conforme qualquer anomalia do teu sistema. E executar comandos sempre que necessário quando a tua grandeza elétrica excede o limite tolerável. Qual que é a real necessidade de usar um relé de proteção no sistema elétrico hoje? Isso é porque os sistemas elétricos não são imunes a falhas. Então, é muito evidente que se torna necessária a aplicação de um sistema de proteção com o objetivo de a gente sempre isolar a área que apresenta o defeito e manter o restante do sistema em funcionamento, de preferência pleno e sem interferências. Dentro disso, a gente consegue manter a proteção do seu patrimônio, proteção de pessoas, preservação da continuidade e confiabilidade do sistema elétrico, capacidade de resiliência da sua planta. Agora, vamos falar um pouquinho do avanço desse equipamento até o que a gente chegou hoje. O principal dispositivo hoje de uma automação de estruturação industrial é o relé. Embora a sua função principal seja realizar a proteção do teu sistema elétrico, hoje ele também é capaz de executar o controle e monitoramento necessário ao conjunto de manobra. É claro, gente, que toda essa funcionalidade nem sempre esteve disponível nesse tipo de equipamento, mas ela foi sendo agregada à medida que a tecnologia evoluiu. Lá, em 1925, surgiram os primeiros relés de proteção eletromecânicos. Se você analisar, essa data vai fazer quase 100 anos. Qual que era o princípio desses carinhas? Era a aplicação de força gerada por um fluxo de corrente elétrico na sua bobina. Isso movimentava um disco magnético e ocasionava a abertura ou fechamento do seu contato. Esses relés nós tínhamos componentes mecânicos, alto consumo de potência, espaço físico, problemas de diagnóstico de falhas. Aí, em 1954, surgiram os relés eletrônicos estáticos. O termo estático ele foi empregado para diferenciar a tecnologia do relé anterior eletromecânico, que os eletromecânicos tinham partes móveis. Então, as versões iniciais desses relés usavam dispositivos discretos, como transistores,
diodo, resistores e capacitores. Mas, com avanços na eletrônica, foi possível, nas versões posteriores, o uso de um circuito integrado digital para processamento de sinal e função lógica. Então, nesses carinhas aqui de 1954 eletrônicos, nós tínhamos utilização de lógica digital já, baixa necessidade de manutenção, flexível e uma velocidade de atuação melhor que um eletromecânico. Com a evolução da microeletrônica, o relé estático deu lugar ao digital. A principal diferença desse equipamento para o dispositivo estático foi uma utilização de um processamento digital para tratar variáveis analógicas. Embora, gente, esse desenvolvimento do relé microprocessado tenha representado um grande salto tecnológico, esse dispositivo digital nessa década ainda possuíam pequena capacidade de processamento. Eles permitiam também conexão de configuração via computador, mas não execução de lógicas como autodiagnose e controle via rede, pois esse tipo de função poderia comprometer o tempo de processamento desse dispositivo. Aí sim, em 2002, nós tivemos o IEDs, que a gente chama dos dispositivos eletrônicos inteligentes. O que aconteceu? Diferente dos avanços anteriores, no quais sempre ocorreu a mudança de tecnologia do relé digital, isso não foi abandonado, isso foi aperfeiçoado até tornar o que a gente tem hoje. Gente, o relé microprocessado hoje, também conhecido como relé numérico, um relé inteligente, esse dispositivo de proteção, ele é um computador multifuncional, com alta capacidade de processamento, integração com software, executa lógica e pode ser ligado em rede. Então, nós temos um dispositivo com sinal analógico digital, lógica programável, autodiagnóstico e calibração, uma alta gama de proteção variada e uma operação remota via rede. Então, dá para ver nesse avanço que nós iniciamos com proteção, adicionamos medição, adicionamos controle e automação e comunicação dos relés de proteção. Aí vocês vão perguntar, mas Matheus, e qual que hoje é a base de instalação desses dispositivos? Pessoal, hoje a nossa fabricante e parceira, Schneider Electric, tem mais de 800 mil relés de proteção instalados em mais de 90 países. Então, é presente em todos os setores de atividades. Está na energia, está na produção, na geração e distribuição, está na infraestrutura, nos aeroportos, túneis, transporte público, água, esgoto, está na indústria automobilística, semicondutor, metalurgia, petroquímica, está também no setor comercial, shopping center e hospital. Então, praticamente, onde tem essa demanda de energia, tem que ter algum sistema de proteção. Hoje, eu quero focar com vocês onde a gente chegou com todo esse avanço no último lançamento do sistema de proteção da Schneider, a linha Exeger P3. O que acontece, pessoal? Hoje o sistema de distribuição está cada vez mais digitalizado e descentralizado. Essa linha P3, Exeger P3, ela é projetada para oferecer simplicidade, eficiência e produtividade. A gente consegue ver ali nessa imagem um relé de proteção, um único produto processando e analisando dados e sempre pronto para tomar decisões autônomas conforme a sua programação. Devido à capacidade de processamento elevada, um único dispositivo desse, um relé inteligente, ele pode agregar inúmeras funções de proteção, o que anteriormente, e nos melhores dos casos, não era recomendado para esse tipo de equipamento. Se a gente olhar do ponto de vista de automação do sistema elétrico, a característica mais importante desses IEDs, dispositivos inteligentes, é a capacidade de executar uma lógica interna, se comunicar via rede e autodiagnose e integrar com softwares. Além disso, os aplicativos hoje possibilitam ao usuário gerenciar parâmetros de integração do relé inteligente e acessar remotamente esse dispositivo. Então, além de ter um dispositivo com função para arco elétrico, proteção arc flash incorporada, que vai utilizar até 6 sensores pontuais e um loop de fibra ótica dos avançados, pessoal, gravem sensores que a gente vai falar deles agora na sequência, tá? É muito importante esses itens. Você também faz manutenção preditiva do seu disjuntor. Ele está ali contando o número de operação, corrente de ruptura, tempo de carga, tempo de operação, supervisão de transformadores de corrente, transformadores de potências e circuitos de abertura.
Hoje, praticamente, todo dispositivo IED do mercado, ele é equipado com uma interface de rede que permite a integração do dispositivo de campo com o seu supervisório. O usuário ele pode optar entre diversos protocolos para um sistema elétrico. E atualmente, com o progresso da padronização dessa filosofia de uma comunicação em sistema elétrico, é possível você integrar o teu IED, o teu relé de proteção em rede, não apenas para fazer supervisão, mas também você pode trafegar dados de proteção e de automação. Então, hoje, nessa linha SGP3, nós temos a opção de standard e avançada, e além dessa proteção diversa, traz também protocolos como, por exemplo, o IEC 61850, que é aquele padrão internacional que define protocolo para dispositivo eletrônico de solicitação, também pode ser operado em modo GUS, que são esses pacotes de mensagem que levam informação de dispositivos inteligentes hoje. Você vai ter também DNP 3.0, que é aquele conjunto de protocolo de comunicação usado entre componentes de sistema de automação de processo. Hoje, o seu principal uso desse protocolo é em serviço público como empresas de energia e água. Modbus RTU, Modbus TCP. É uma estrutura de mensagem aberta, muito utilizada na comunicação de dispositivo mestre-escravo ou cliente-servidor, muito presente em automação industrial. IEC 608705101. Esse protocolo é um padrão que permite a operação entre um dispositivo de proteção e equipamento e um sistema de comando em uma subestação. Você vai ter também Ethernet IP, que é um protocolo de rede industrial que vai adaptar ao protocolo comum Internet padrão. DeviceNet Profibus, SPA Bus. Isso é utilizado para entregar dispositivos genéricos, como você pode utilizar CLPs, inversores, conversores. E também uma redundância RSTP-PRP, que é aquele caminho de comunicação que utiliza dois caminhos diferentes. O seu relé está sempre analisando e restabelecendo o caminho mais rápido para que essa informação não se perca. Pessoal, em qualquer sistema elétrico hoje avaliado, o principal objetivo da proteção é tornar capaz de oferecer um serviço cada vez mais contínuo, mais confiável, a um custo cada vez menor com segurança. Então, a gente traz a linha ISGP3 com arquitetura expansiva e flexível, que serve tanto para aplicações básicas quanto aplicações avançadas. Aí você pode perguntar assim, Matheus, hoje eu estou precisando de um equipamento capaz de eliminar curto-circuito interno devido a um arco na bucha do meu transformador. Tudo bem, a gente vai indicar o produto para você com proteção diferencial. Ou não, Matheus, eu quero aquele relé que funciona quando eu tenho a variação de impedância ou reatância no meu circuito. Bacana, a gente vai entrar com relé de distância. Então, nós temos aqui um portfólio bem intuitivo e praticamente todas as aplicações que um sistema de potência demanda. A partir desse momento, pessoal, vamos entender um pouco mais o que essa proteção de arco elétrico vai trazer para o seu sistema. Essa proteção avançada é diferente a um tipo de proteção comum. A gente viu que o emprego de painel elétrico resistente a arco e a utilização de EPI, nos slides anteriores, são meios eficientes de proteção contra alguns efeitos. Porém, nenhuma dessas duas técnicas ela vai atuar diretamente na redução da fonte de energia incidente do teu arco. Essa redução de energia somente é conseguida pela utilização do dispositivo de detecção específico para arco. Além de contribuir para o aumento de segurança do trabalhador, ela reduz significativamente a explosão decorrente da abertura de um arco elétrico. Pessoal, o que a gente tem que entender? Disjuntores, como nós temos na tela ali, nós temos o seu relé de proteção mandando o sinal para um disjuntor. O disjuntor são equipamentos cuja função dele é interromper ou restabelecer uma corrente, pode ser falta, carga, nominal, sobrecarga, em um determinado sistema. Mas ele tem que ser a parte atuante física do teu relé, ou seja, ele tem que receber a ordem de abertura ou fechamento do teu relé que se comunica com ele. Isso que hoje nós temos bons disjuntores no mercado,
que o seu tempo de abertura está por volta de 83 a 130 milissegundos. O que é importante a gente ressaltar, em uma corrente de curto-circuito elevada, que se mantém por um longo período de tempo, ela pode provocar inúmeros danos ao teu sistema elétrico ou até mesmo colapso na tua rede. Portanto, é altamente requerido que um sistema de proteção ele seja sempre configurado de forma que tem que garantir a eliminação desse defeito por um menor tempo possível. Minimizar sempre os danos e custos e aumentar a segurança material e pessoal do teu sistema. O que nós temos então com essa proteção específica avançada para arco elétrico? Detecção de arco rápida e segura. Esses relés que trabalham dessa maneira desconectam o sistema imediatamente após a ocorrência do arco. Detecta através de qualquer incremento de luz. Tá, pessoal? Guarde isso que a gente vai falar dos incrementos de luz na sequência dos sensores. Evita falso acionamento do disjuntor que não está relacionado à falha do teu circuito. Trabalha com sensores pontuais ou regionais. Cada sensor de arco consiste num material de fibra ótica que atua como uma lente para detectar qualquer luz emitida na área que você colocou para essa específica detecção. Supervisão de sobrecorrente. Ele utiliza a amostra bruta de corrente e cada amostra está sempre individual, está sempre sendo comparada com o valor de pick-up previamente ajustado. Matheus, o que é o valor de pick-up? É o parâmetro que você vai colocar lá no seu relé de proteção, que é o limite tolerável da sua corrente nominal. Contatos de saída de alta velocidade. Isto aqui é muito importante que o relé tem para esse tipo de proteção, pessoal. Saída de alta capacidade. Essa saída de alta capacidade está otimizada para disparos na casa de 50 a 100 microsegundos. Isso proporciona um tempo de atuação muito rápido de qualquer tipo de outra saída eletromecânica convencional. E algo muito importante, disparo do disjuntor em menos de 10 milissegundos. Aqui, eu estou falando de 10 milissegundos entre o teu relé analisar o arco, entender que é e mandar o triplo para o teu disjuntor abrir, entendeu? Lá no início a gente comentou que um arco elétrico de 100 milissegundos pode queimar cabo, 200 milissegundos queimar chapas de aço. Então, isso é muito importante. Matheus, como funciona esse sistema? Na proteção, hoje, existem certos parâmetros que identificam a qualidade e a eficiência, tal como rapidez para extinção de falha e sensibilidade. E com um planejamento correto, é possível você agir de maneira significativa nesses pontos cruciais. Na função pela tela de vocês, gente, o relé de proteção da tua planta, ele está monitorando continuamente a medição de corrente, como por exemplo ali no seu TC, e também monitorando os sensores de luz em pontos específicos. E analisando estes dados para que sempre que preciso, ele tem que enviar um comando muito rápido de abertura para o teu disjuntor. Nesse contexto, os sistemas de proteção eles devem atuar rapidamente para minimizar o risco à vida humana ou equipamento que compõe o teu sistema elétrico. Normalmente quando pode acontecer isso? Sobrecargas de longa duração, curtos-circuitos. O importante é que ele tem como objetivo desligar a parcela do teu sistema onde tem o defeito ou que está operando fora das condições normais. Esse relé ele sabe exatamente quando é o arco elétrico. Agora, por que a gente foca tanto nesses sensores de luminosidades? Pessoal, uma falta hoje envolvendo um arco elétrico, ela produz uma radiação que pode ser detectada analisando o espectro de luz visível. Por esse motivo, um tipo de proteção contra arco elétrico utiliza dessa luz emitida pelo próprio arco para eliminar essa falta, detectada pelos sensores conhecidos como sensores de luminosidades, que podem ser eles pontual ou regional. Aí vamos lá, sensor pontual. Este carinha aqui é uma extensão de cabo de fibra ótica revestida, terminada em uma pequena lente coletora, e é usado principalmente para detecção de luz em áreas específicas. Esse sensor ele foi projetado para monitorar um espaço confinado de painel, cubículos de média e baixa tensão, onde a gente tem uma distância
entre o sensor e a fonte potencial de arco elétrico, né? Ela deve ser mantida ali entre 1, 2, 3 metros, onde você vai colocar o sensor e sua fonte potencial de arco. Esses passos a gente inclui disjuntores, inclui compartimentos disjuntores, compartimentos de saída e entrada de cabos e também possíveis compartimentos elevadores de potência. Então, como está na tela, é o sensor, uma cabeça, uma lente coletora, uma fibra revestida e a conexão para o seu relé. Esse é o tipo de sensor pontual. Onde a gente pode instalar esse cara? Um exemplo de local com incidência de arco elétrico são ali, seção de entrada de alimentação, onde nós temos transições que é feita por cabo para barramento, ponto de conexão de disjuntor, entrada de cabo secundário de transformador e transição de seção de barramento. O que o sensor pontual vai trazer na sua instalação? Fácil substituição, ele permite exatamente a indicação de local e falha, montagem em superfície, ou tubulação, e sempre com autossupervisão contínua. Agora vamos para o sensor de fibra regional. Gente, este tipo de sensor foi projetado com revestimento transparente para monitoramento de grandes áreas, como, por exemplo, barramentos de potência em cubículos de média e baixa tensão. Eles são usados principalmente para detecção de luz em uma área maior e menos específica que a gente usaria um sensor pontual. Por quê? Diferente do que ocorre num sensor pontual, o sensor de fibra ótica ele possui uma área de atuação maior, esse regional, tá? Ele permite que a luz originada por um arco elétrico seja detectada por toda a sua extensão de fibra. Ou seja, essa fibra ela possui uma janela de detecção de praticamente 360 graus. Como nós temos uma imagem ali na parte inferior, ele pode ser usado em compartimentos de barras, gavetas e disjuntores. Ele pode percorrer um cubículo inteiro, esse sensor. Ele consiste em uma fibra descoberta, feita a conexão com uma fibra coberta protegida, que é o cabo que vai até o seu relé de proteção. Onde nós podemos instalar locais de sensores regionais? Aqui nós temos a foto de uma fibra entrando em secções de barramento. O que ele vai trazer de vantagem? Um comprimento maior, uma extensão de 1 a 70 metros, a autossupervisão também é contínua, e ele se torna econômico quando há muitos compartimentos, para você proteger por esse sistema. Aqui nesse slide é um roteamento típico de um sensor de fibra desencapado em gabinetes de disjuntor, pessoal. Ele está passando bem do lado dos conectores ali, é uma fibra bem fininha. Agora, vamos analisar o funcionamento desse circuito. Gente, o seu relé inteligente, ele vai tratar esse incremento de luz como uma variável. Você vai lá, vai ajustar o nível de picape que a gente chama, o parâmetro de luz, conforme a iluminação do seu quadro, e ele sempre vai estar monitorando essa intensidade e combinado com a corrente. Ou seja, nós temos um relé inteligente que sabe quando é o evento de arco elétrico. Não vai existir falsos acionamentos. Se o seu operador foi lá, abriu o cubículo, entrou luminosidade, o teu relé, opa, aqui entrou luminosidade, mas eu vou comparar com a minha sobrecorrente para ver qual a situação. Não teve, então não é arco, não vai abrir o teu sistema. Se tiver uma corrente transitória, ele vai comparar, vai dar uma olhada na sua luminosidade. Então ele vai entender exatamente quando ocorre o evento do arco. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, à sua esquerda, um caso de poder utilizar um sensor de fibra revestido, pontual em um ponto específico, em um cubículo, ou um regional de fibra descoberta. Pessoal, vamos dar uma olhada na característica do sistema aqui, ó. O tempo é muito importante. À esquerda nós temos um gráfico, tá? Esse gráfico ele inicia com corrente de fase. Veja que ela dá uma leve oscilada e daqui a pouco ele tem um ângulo grande dessa corrente. A partir desse momento ali, nós temos o início do relé para detecção. Ele começou a monitorar de um jeito diferente, ele começou a olhar de um jeito diferente essa corrente. Então ele está olhando e vendo, opa, pode ter algo diferente aqui. A partir disso, ele entrou em contato com o sensor dele e está olhando essa intensidade de luz. Então ele está monitorando os dois.
Aí ele monitorou a corrente, monitorou a luz e entendeu. Aqui nós temos um evento de arco elétrico. A partir disso, ele vai enviar o sinal de trip para o seu disjuntor. Isso nós estamos falando naquele tempo na casa de 8 milissegundos. É muito importante ressaltar a utilização do sensor conectado à unidade de detecção de arco relé de pressão digital. Por quê? Porque ele é o único tipo de proteção capaz de prover um elevado nível de proteção para o trabalhador e para o equipamento. Por este motivo, a aplicação do relé ela deve ser sempre priorizada em um projeto que tenha como objetivo reduzir o nível de energia incidente. As 4 técnicas que a gente comentou anteriormente na tabela, um EPI, um cubículo, né? Uma operação remota, pode ser utilizada para aumentar o nível de segurança. Mas quando a gente quer tratar o arco elétrico na sua amplitude, na sua energia incidente, tem que utilizar um sistema específico avançado para arco. Se não, o que pode ocorrer? Um evento sem proteção avançada. Temos uma foto de um cubículo. Este foi um evento de arco elétrico sem proteção. Dá para analisar que sobrou apenas, né, os resquícios do material. Por isso, a gente traz hoje, em conjunto com a nossa parceira fabricante Schneider, um sistema de proteção para arco eficaz e com diversas aplicações. Então, você pode ter um sistema universal para fazer uma proteção em barra e você pode ter suas aplicações avançadas, que nem eu comentei anteriormente, um diferencial de linha, motor, gerador, além da proteção avançada para o sistema. Pessoal, essa linha ela traz uma experiência digital e uma eficiência muito grande. O software de configuração, esse Setup Energy Pro, ele foi projetado para ser fácil de usar até para um não especialista e, ao mesmo tempo, ele oferece função avançada inteligente, com injeção de corrente e tensão e até mesmo harmônicas de forma virtual. É isso mesmo. Você pode injetar tensão virtual para teste de campo, teste de fábrica, manutenção, comunicação e reduz o que é utilizado, aquelas malas gigantes de injeção desses números para teste. Além disso, todas as lógicas de um painel elétrico ou mesmo de uma subestação inteira pode rolar dentro desse seu carinha aí, ó, pode rolar dentro desse relé inteligente de forma análoga à sua automação de processo. O que a Schneider concebeu para nós também foi um aplicativo gratuito do equipamento Exergy Smart App, tá? Que promove a operação e manutenção mais simples e segura, possibilitando também que o trabalhador opere o disjuntor a uma distância segura do painel. Pessoal, quero agradecer muito para quem ficou até aqui. Espero que tenham gostado a gente compartilhar um pouco desse conhecimento sobre arco, suas particularidades e soluções para a sua proteção. Agora nós vamos abrir um tempo para responder perguntas que vocês encaminharem para nós. E nós temos um plus. Comigo aqui também vai participar o engenheiro de produto da linha, o Uri Guimarães. Eu vou pedir para que a minha colega assistente aqui abra o microfone dele para entrar e a gente fazer essa interação e responder as perguntas. Boa noite aí, Matheus. Boa noite, pessoal. Uri. Meu nome é Uirê, eu sou engenheiro de aplicação de relés de proteção na Schneider. O Matheus me convidou aí para comparecer, né, para auxiliar aí com quaisquer retiradas de dúvidas ou qualquer comentário que vocês queiram fazer a respeito da linha de proteção, e com que eu puder auxiliar aí, estou aqui presente. Maravilha. Obrigado pela sua participação, Uri. Nós vamos iniciar aqui as perguntas. A primeira pergunta vai do Luiz Moraes, que perguntou o seguinte: posso usar esse relé para comutar em circuitos VCC e VCA
ou em apenas em VCA? Oi? Muito bem. Eu só fiquei com uma dúvida a respeito dessa primeira pergunta aí. Você está se referindo à alimentação do relé, alimentação das entradas digitais? Eu não entendi muito bem, mas vou dar respostas gerais, tá? Nas entradas digitais, você pode utilizar VCC ou VCA. As características do relé são referentes muito mais ao nível de tensão, tá? E você só vai ter que selecionar se vai utilizar tensão de corrente contínua ou tensão de corrente alternada para as entradas digitais, tá? Com relação à fonte, com geração em VCC, tá, tudo bem, mas eu vou terminar meu comentário e aí vou complementar a resposta aí com o que o Luiz Moraes está falando. Com relação à fonte, ele é fonte chaveada, ele tem duas opções de fonte, ele vai de 48 a 250 VCC VCA, né, então praticamente qualquer range, e ele possui uma fonte específica para 24 a 48 volts, tá, que é para sistemas que têm uma exigência de tensão bem mais baixa, onde ele vai ser aplicado em ambientes que não pode ter nenhum tipo de fagulha ou qualquer coisa desse tipo. É um pouco mais incomum, mas acontece. Com relação à alimentação, fazer proteção de sistemas CC, por exemplo, para painéis solares, não, tá? A proteção da parte CC, por exemplo, de um sistema de painéis solares é feito pelo inversor. Esse relé faria, por exemplo, a conexão posterior a esse inversor, como, por exemplo, o disjuntor de fronteira com a concessionária, tá? Não sei se era isso que sanava a sua pergunta, Luiz. Muito obrigado, William. Vamos para a próxima. O Luan Júlio perguntou: em relação a controle de várias fontes, tem uma comunicação entre os relés? Perdão, poderia repetir, por favor? Em relação a controle de várias fontes, tem uma comunicação entre os relés? Tá, então eu estou entendendo que você está considerando um barramento que tenha duas fontes, por exemplo, um gerador que é concessionário ou duas entradas de concessionária, tá? Os relés trabalham de forma lógica e a troca de informação pode ser feita via contatos, né, contatos secos, sinais digitais, né, sinais elétricos, atuando com as entradas e as saídas digitais dos relés e essa informação sendo utilizada na lógica, ou também pode ser utilizada a comunicação via GUSE, né, que é via rede, em protocolo 61850, que aí ele satisfaz esses critérios de segurança e de velocidade para fazer. Não sei se era isso que respondia a pergunta. Essa pergunta não está aparecendo para mim. Agora apareceu, do Luan. Maravilha. O Rogério perguntou: é possível realizar a integração de 2 ou mais relés na mesma instalação para seletividade? Ok. Quer que eu fale, Yuri? Pode responder, cara. Fique à vontade. Vamos lá, então. Rogério, né? Então, Rogério, sim, é possível. Quando você fala em seletividade, né, que nós temos um foco em isolar uma carga que apresenta falha e garantir a continuidade do sistema, por exemplo, você pode ter um sistema com um disjuntor principal e 2 disjuntores em um alimentador de saída. Você pode colocar lá um relé para operar cada disjuntor e seus respectivos sensores em pontos de conexão na entrada e na saída, e trocar mensagens entre eles para a informação em qual ponto ocorreu o seu arco. Também, como o Yuri comentou antes, você pode utilizar o protocolo GUSE de mensagens. Assim você comunica entre eles e escolhe qual disjuntor abre em cada nó específico. Não sei se a gente conseguiu dar uma auxiliada, né? Se o Yuri quer fazer algum comentário a mais também. Não. Para mim a resposta foi perfeita. Então vamos para a próxima. O Anderson perguntou: posso utilizar somente sensores pontuais? Como eu sei o mais indicado para a minha instalação?
Bom, então, vou dar continuidade, então. Com relação à área coberta pelo sensor pontual, ele possui um ponto focal para a sua detecção de arco. Ou seja, a cobertura do sensor ela é definida e limitada, então o que reduz a possibilidade do sensor atuar indevidamente devido a alguma luminosidade externa. A fibra ótica, se você usar a fibra ótica descoberta, ele é um tipo de sensor que realiza a detecção de luz por toda a sua superfície. Então você tem uma vantagem de utilizar esse tipo de sensor, que ele pode cobrir uma área extensa lá do seu painel, por meio de um enlace, e fornecer uma pressão mais abrangente. Porém, dada a extensão dessa fibra, ela pode sofrer danos devido a dobras e pressões, tá? Então, o que vai dizer, você pode sim utilizar só sensores pontuais, mas o que vai dizer é você analisar o tipo da sua instalação. Isso, né? É exatamente o que o Matheus está falando. Então, os sensores, eles possuem vantagens e desvantagens. Você pode utilizar qualquer um dos dois ou uma combinação dos dois. O sensor pontual tem o benefício da seletividade e a fibra tem essa de passagem. Então, geralmente, painéis de baixa tensão, por exemplo, que possuem um número de compartimentos bastante grande, a gente tende a correr para fibra, porque a seletividade ali geralmente não tem, você não tem tantos disjuntores para atuar, geralmente tem só o disjuntor de entrada, então a seletividade deixa de fazer sentido, e com uma única fibra você cobre todo o painel que tem 12, 15 compartimentos, né? Por outro lado, num painel de média tensão que você queira ter uma seletividade, você consegue utilizar o sensor pontual porque aí você sabe exatamente onde, qual compartimento, né, qual sensor que detectou aquela luz. Tá? Fechou, obrigado. Mais perguntas, Rô? O Ronaldo perguntou, o relé tem algum tipo de comunicação? Ethernet RS485? Posso integrar em um supervisório? Okay. Quer que eu responda essa, Matheus? Pode ser. Maravilha. Ele possui ambas as opções, tá? Ele possui opções de porta Ethernet, tanto em fibra ótica com conector LC, quanto com cabo TP, né, para conector RJ45, e também possui conectores seriais, tanto em RS232 quanto RS485. Tá? Ele possui uma ampla gama de protocolos e todos eles, a única limitação de uso dos protocolos é com o meio físico, ou seja, você tendo portas Ethernet, você pode utilizar protocolos Ethernet como DNP3 sobre IP, 61850, Modbus TCP, etc. Da mesma forma que se você tem as portas seriais, você consegue utilizar os protocolos seriais, Modbus RTU, DNP3, 101, etc. Tá? Salvo as exceções de DeviceNet e Profibus, que devido a características do protocolo, eles não comunicam diretamente com a porta serial do relé. Eles possuem conexões específicas e aí a gente tem um módulo complementar para adaptar esse meio físico, tá? O protocolo continua sendo do relé, mas a gente tem essa adaptação do meio físico aí. E respondendo a última pergunta, né? Integrar no supervisório, claro, você tem toda a parte de comando, de sinalização, de medição, tudo isso disponibilizado em todos os protocolos. O Rafael perguntou, ele só aceita 4 sensores de arco por aparelho? Então, Tá, pode desculpa, falar. quer falar? Pode falar. Não, hoje ele pode ser aceito com 4 até 6 sensores, né? Aí pontual e o loop de fibra, né? Isso, exatamente. Um único detalhe, o loop de fibra e 2 dos 6 sensores pontuais dele ocupam o mesmo cartão. Então, sem loop de fibra você vai até 6 sensores pontuais, com o loop de fibra você vai até 4 sensores pontuais mais essa fibra, tá? Então, essas são as limitações de quantidade de sensores do relé. A Beatriz perguntou, se a distância do sensor de arco ao equipamento for maior que os cabos fornecidos, pode-se emendar esses cabos? Então, nós temos uma pergunta bem interessante.
Por se tratar de fibra, esse não é o ideal você ficar fazendo fusão desse equipamento se não tiver um equipamento profissional, né? Mas hoje a gente tem uma gama muito grande de, por exemplo, sensores pontuais que podem chegar a cabos 20, 30 metros e as fibras que podem chegar a 70 metros. Quer fazer Não, algum não, não, comentário, não, né? não é aconselhável fazer fusão, tá? A gente está falando de equipamentos com uma atuação de altíssima velocidade e que tem uma sensibilidade bastante grande, tá? Então não é aconselhável. O que a gente tem como alternativa para casos onde você precisa ter sensores bastante remotos são os contatos, as entradas e saídas digitais classificadas como B e O, tá? Que são opcionais nos relés P3, né, no cartão de entrada. Ela já vem quando você coloca, por exemplo, a fibra e também quando você coloca os dois sensores pontuais, é o mesmo cartão. Essas entradas, elas são de altíssima velocidade, tá? São saídas digitais, não é nem correto dizer contato, são saídas digitais de estado sólido e que tem uma velocidade bastante grande. Elas são utilizadas para troca de informação em mais de um equipamento. Então, uma alternativa que pode ser feita nesse caso, o relé está aqui, ele está pegando o sinal de corrente, fazendo a proteção de arco num cubículo, por exemplo, e você quer ter sensores de luz lá longe informando esse relé para poder mandar ordem de disparo, para comparação com critério de corrente, por exemplo, etc. Você utiliza um equipamento que possua esse mesmo tipo de sinalização, tá? Então, os nossos equipamentos de proteção de arco, quase 100% deles possuem esse tipo de entradas e saídas digitais, e você mandaria esse sinal. Esse sinal já tem uma distância bem maior, tá? Para fibra, se não me falha a memória, são 2 quilômetros, e para sensores de tensão, são 500 metros, se eu não me engano. Claro que sendo um sinal de tensão, você tem algumas características aí do cabo, tá? Tudo isso tem especificado no manual. Muito obrigado, Irê. Tem mais pergunta, Rô? O Antônio perguntou: é possível conectar. Peraí. É possível conectar este relé com o supervisório HMI barrinha escada? Opa, uma pergunta interessante. Antônio, né? Isso. Sim, Antônio. Essa arquitetura permite que você conecte com um HDMI escada, conjunto com o seu Wizard P3, e aí você pode usar a link de comunicação serial multiponto como mestre-escravo nos protocolos disponíveis, como, por exemplo, Ethernet. Fica à vontade se quiser comentar, tá? Tranquilo, cara. Sua resposta está bastante completa. Tá. O Carlos perguntou: linha Acer P3 substitui linha CPAN? É uma pergunta bem interessante. Eu vou dar um inicial, mas talvez o Ere também tenha mais conhecimento para complementar. Sabemos que ela substitui em partes ali uma linha CPAN 2040. E nós temos que tomar um cuidado com a CPAN 80, que tem mais capacidade lógica, não substitui 100%. Mas você já está com o equipamento totalmente integrado a Extrosure, que é o sistema hoje da Schneider 4.0 de internet das coisas. Maravilha, maravilha. Então, a ideia da linha P3, ela não é exatamente, não sei exatamente o que você quer dizer com substituir, tá? Então, ela não substitui de remover a linha CPAN. Ambas são linhas de relés de proteção de média tensão. O que o Matheus falou aí de substituir o 20 e o 40 é porque as funcionalidades do relé substituem quase que 100%, tá? 90 e acho que atualmente está em 97% das funcionalidades que são feitas pelo CPAN 20 e 40. Então, basicamente, qualquer cenário você vai conseguir ter essa substituição.
em critérios de comunicação, de lógica, de função de proteção e etc. Na realidade, a função de proteção ele vai bem além da linha 4060, porque muitas vezes as funções de proteção do P3, por ser um relé mais moderno, com funcionalidades adicionais, em termos de função de proteção, ele possui algumas funções de proteção que eram presentes somente na linha 80, como, por exemplo, o sincronismo, que era presente exclusivo na linha 80, e diferencial, tá? Porém, a gente não consegue substituir na totalidade a linha 80, como o Matheus falou, porque a linha 80 possui uma capacidade lógica maior, tá? Então, tem aquelas lógicas em ladder que permitem uma configuração bastante grande e diversificada. E também, em alguns cenários, a quantidade de módulos do CPAN 80, então a possibilidade de entradas e saídas digitais, etc., ela supera a do P3, tá? Porém, são casos mais específicos. Então, de modo geral, sempre é válido fazer a comparação, porque o P3 ele consegue atender os critérios técnicos e ainda com funcionalidades adicionais que o Matheus citou aí ao longo da apresentação, acesso por aplicativo, melhor conectividade, software mais amigável, etc. Fechou. Mais perguntas, ou? Ok. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Agradecer novamente. Queria agradecer novamente a presença de todos, quem ficou até aqui, compartilhou conosco. Agradecer a nossa parceira também, a Schneider, o Yuri também que participou aqui. E, medida se receber mais perguntas, a gente vai respondendo vocês por e-mail, ok? Eu agradeço bastante aí o convite, a participação, parabéns aí pela apresentação, Matheus e a equipe da Remaster, tá? Fico aí à disposição do apoio para vocês, qualquer coisa. E obrigado, pessoal, aí que estava assistindo, por estar presente aqui na apresentação e pelas perguntas também, que sempre são muito construtivas. Exato. Muito obrigado, pessoal, e boa noite a todos e nos vemos na próxima. Boa noite.